Bom dia, gente. Na aula anterior, nós nos preocupamos com a apresentação sobre o que é conhecimento, os principais tipos de conhecimento, como ele funciona, como se organiza, como se distribuem esses principais tipos de conhecimento. Hoje, nós vamos tratar mais especificamente sobre a ciência e essa relação que a ciência tem com o conhecimento. No caso, a relação entre o objeto, que é o conhecimento, com o item de ação, que vai ser a ciência, o item produtor. Para iniciarmos, nós vamos ter essa relação entre conhecimento e ciência e especificar mais ou menos aquela velha questão, da mesma forma como fazemos em relação ao conhecimento. O que é conhecimento, para que serve o conhecimento, como se reproduz o conhecimento. Aí nós vamos seguir essa linha de raciocínio também com ciência. O que é ciência? Aí nós vamos apresentando aí em sentido amplo, a palavra ciência pode significar simplesmente conhecimento. No sentido amplo da palavra, ciência nada mais é do que conhecimento, aquilo que se encontrou a partir de determinado estudo. É se tomar conhecimento. Ter ciência é ter conhecimento. Tomar ciência de uma coisa é ter conhecimento de uma coisa. É estar consciente de determinado fato. Aí, no caso, ter ciência é estar consciente, estar por dentro de determinado assunto. É, Nesse sentido, no sentido amplo, ele vai ser qualquer tipo de saber reproduzido a partir de determinado estudo. Já num sentido mais restrito, mais cabível a este termo de produção científica, nós vamos apresentar a ciência que não se refere a qualquer tipo de conhecimento, mas aquele que apreende ou registra os fatos. Nesse caso, a ciência vai, num sentido mais restrito, ela vai se reproduzir a partir do conhecimento que apreende ou registra os fatos estudados a partir de determinado aspecto, determinado posicionamento de compreensão, de análise, de observação. Aí nesse caso, vai ser um tipo de conhecimento que vai apreender ou registrar os fatos, demonstrando-os por suas causas constitutivas ou determinantes. É um tipo de conhecimento, no caso a ciência vai ser um conjunto de produção de um tipo específico de conhecimento, mas ligado a determinado fato. Aí nós temos no livro de Eva Maria Lakatos e de Marconi, de 1991, nós vamos apresentar aí mais ou menos um pensamento dos dois autores, que eles sintetizam esses conceitos em um só, que é bastante plausível. É o seguinte: a ciência constitui em si um conjunto de proposições e enunciados hierarquicamente correlacionados, de maneira ascendente ou descendente, indo gradativamente de fatos particulares para os gerais, e vice-versa, que é uma conexão ascendente a partir da indução, conexão descendente a partir da dedução, que serão comprovados com a certeza de serem fundamentados pela pesquisa empírica, ou seja, submetidos à verificação. Nesse caso aí, segundo a conceituação estabelecida por Lakatos e Marconi, pelos dois autores aí, ele vai apresentar a ciência como uma ordem de fatores que, em conjunto, vão apresentar a explicação de determinados enunciados. E essas explicações vão estar distribuídas de forma hierárquica, ou seja, de forma que seja do geral para o específico ou vice-versa, como ele fala aí, ó, hierarquicamente correlacionadas de maneira ascendente ou descendente. Aí nesse caso, se quiser organizar hierarquicamente do ponto de vista descendente, nós vamos ter do geral para o específico. Mas se quisermos do ponto de vista ascendente, teremos do específico, de uma situação mais particular, fatos mais particulares, mais digamos que mais presos a uma realidade, e vamos de alguma forma expandindo esses fatos que estão presos a uma realidade para realidades mais amplas. Aí, nesse sentido, ele vai se apresentar
de forma ascendente a partir do método da indução e de forma descendente a partir do método da dedução. E serão comprovados com a certeza de serem fundamentados pela pesquisa empírica, que, no caso, a comprovação deste conhecimento reproduzido se dará a partir de pesquisa, que vai ser a submissão de determinado acontecimento a determinadas situações de verificação, a análise, a observação, ou seja, ciência vai ser o conjunto de conhecimento produzido a partir da análise e observação e explicação desses fatos por si mesmos. No caso, a ciência é o conhecimento que vai se reproduzir por meio de técnicas, por meio de métodos. Aí, basicamente, para se produzir esse conhecimento, é necessário classificar no sentido de produção científica. Aí nós temos a classificação das ciências em dois grupos principais: ciências formais, apresentada aí como lógica e matemática, e ciências factuais, essa subdividida em dois grupos: as ciências factuais ligadas à natureza, física, química, biologia, geologia, astronomia, entre outros, e as ciências factuais ligadas a entidades culturais, sociais ou humanas, que no caso estaremos ligados a linguística, antropologia, sociologia, economia, política, história, psicologia, entre outras. Aí nós vamos ver mais aqui à frente. Ó. O que são ciências formais? É o tipo de ciência, é o tipo de produção de conhecimento que vai se preocupar com os enunciados, que vai se preocupar com os estudos das ideias, vai se preocupar com as teorias, com as formas de explicações diversas. Já as ciências factuais serão aquele grupo de ciências que vão estudar determinado aspecto de uma realidade em especial a partir de determinado fato, tratando de objetos empíricos, de coisas e de processos. Aí, no caso, esse estudo de fatos, aí voltamos lá à parte das ciências factuais ligadas à natureza. Os fatos ligados à existência dos movimentos, à existência da matéria, das proporções de calor, das proporções de força, ligaremos à física. Os fatos ligados a moléculas de elementos da natureza, a organização que os elementos da natureza se apresentam nesta natureza, estaremos ligados à química. A fatos interligados a entidades de vida dentro da natureza, qualquer tipo de vida, seja ele animal, vegetal ou mesmo a vida invertebrada, vida microscópica, estaremos ligados à biologia. Os fatos ligados às rochas, vamos nos apresentar com as ciências de geologia. Os fatos ligados aos astros, às estrelas, cometas, planetas, estaremos utilizando a astronomia. Da mesma forma que os fatos ligados a atividades culturais, sociais ou humanas, como a produção da escrita de uma sociedade, a produção cultural, o desenvolvimento de uma sociedade, o crescimento econômico de uma determinada sociedade, a organização política, o transcorrer dos acontecimentos ao longo do tempo. Aí nós vamos a observar essas proposições a partir de cada estrutura científica, isso ligado a essa parte cultural, social e humana. Como nós vimos aí, a classificação das ciências, as ciências factuais, ela vai se dividir em dois ramos, uma ligada à natureza e outra ligada aos grupos humanos. Como nós notamos aqui logo à frente, quando tratamos das ciências factuais, nós estamos tratando, antes de tudo, do grupo de ciências que se preocuparão com a observância de determinados fatos. E esses fatos correlacionados a cada estrutura de pensamento humano. Se o fato é a formação de rochas, a ciência responsável por esse estudo será a geologia. Se o fato é
a transferência de calor de um corpo para outro, o fato é um fato físico. Portanto, o que vai estudar esse determinado aspecto é a ciência chamada, conhecida por nós como física. Se o fato é as relações pessoais entre a juventude de uma determinada localidade, em um determinado estado, em uma determinada região, nós estamos nos atendo a um aspecto ligado à mente humana. Se estamos falando de mente humana, vamos ligar à psicologia e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos fatos a serem estudados. Dependendo da ordem a que classe estes fatos pertencem, é que nós vamos direcionar ao grupo de ciências específico. Aí é interessante nós apresentarmos essa observação. É possível ainda classificar as ciências conforme a sua finalidade, podendo ser categorizadas em. Ainda é uma outra forma de explicar a divisão das ciências entre ciências básicas, aplicadas e técnicas. Isso a partir da finalidade que se tem da ciência. No caso das chamadas ciências básicas, são aquelas cuja finalidade é aumentar o conhecimento sobre as leis da natureza. É a base de tudo, de todos os estudos, as chamadas ciências básicas, física, química, biologia. Estas são as ciências base para o estudo de diferentes áreas. Quando nos atemos a vamos para uma universidade, por exemplo, nós estudamos a fundo o que é base daquele curso que nós escolhemos. Se escolhemos matemática, nossa base de estudo vai ser cálculos matemáticos. Se nós escolhemos letras, a nossa base de estudo vai ser a produção linguística. Isso de acordo com que grupo de letras nós estamos nos referindo. Se é letras português, a base vai ser a linguagem ligada ao português. Se a faculdade é letras inglês, a base de estudo vai ser a língua inglesa e suas diversas nuances encontradas. Se a base de letras é letras espanhol, a vertente linguística vai estar ligada ao espanhol e assim sucessivamente. Se vai se preocupar, se uma pessoa vai para uma faculdade de direito, a base que vai ser estudada é o princípio jurídico. Vão ter algumas disciplinas a mais, diferentes do direito, mas a base de tudo será o princípio jurídico. Por isso que ele chama ciências básicas. E a finalidade das ciências básicas é aumentar o conhecimento sobre as leis da natureza desta base. Já as chamadas ciências aplicadas são as que pretendem compreender fenômenos específicos, objetivando uma maior utilidade prática. As ciências aplicadas com a finalidade de se compreender, em especial, um ramo científico que muitas vezes tem uma necessidade mais prática do que uma necessidade de conhecimento teórico. Já as ciências técnicas são aquelas em que o conhecimento científico é direcionado simplesmente para a produção humana ou para a melhoria da própria vida. No caso, as chamadas ciências técnicas é mais ligada vamos dizer que a parte de tecnologia, a parte científica ligada a uma prática diária, tecnologia voltada para o dia a dia, como consertar um computador, consertar um celular, consertar um eletrodoméstico. Tem uma certa relação com as ciências aplicadas, mas a grande diferença é que as ciências aplicadas é um grupo de estudo mais avançado. Já as ciências técnicas, ela vai apresentar mais técnica para vai apresentar a compreensão mais técnica para o imediato. Na ciência aplicada, a produção do conhecimento não é apenas para o imediato, é para uma utilidade mais prática de determinadas áreas de conhecimento, mas não tem um sentido tão prático quanto o uso das chamadas ciências técnicas. Como eu falei, as ciências técnicas é mais para a prática do dia a dia, o desenvolvimento de determinada prática tecnológica para o dia a dia. Já nas ciências aplicadas, vai ser diferente das ciências básicas porque vai especificar uma área de estudo
que vai ter um sentido de utilidade prática momentâneo. Diferentemente da técnica, que é um sentido de utilidade prática diária, que não é momentâneo, mas é bem mais, que não é apenas momentâneo, ele vai ser utilizado com mais facilidade. É a ideia de se aprender a consertar. Um exemplo de ciência técnica, bem simples do dia a dia de produção do conhecimento popular mesmo. Técnica de costura. O pessoal aprende a técnica de costura para não precisar levar roupas simples para uma costureira, para pregar um botão de camisa, por exemplo. Para pregar um zíper numa calça, por exemplo. É um exemplo de aplicação de ciência técnica. Não foi uma ciência desenvolvida a ser considerada uma ciência aplicada, mas é uma ciência técnica. Você desenvolveu uma técnica sua para se utilizar. Um exemplo de uso da ciência aplicada, a matemática, por exemplo, uma pessoa que abre uma lojinha, ele tende a desenvolver mais a prática da matemática, que não vai ser a matemática desenvolvida na escola, mas vai ser mais utilizada do que a matemática desenvolvida no nosso dia a dia apenas para passar um troco, para comprar um lanche. Em uma loja você vai necessitar de ter um desenvolvimento da matemática um pouco mais apurado, porque você vai envolver com valores um pouco mais superiores ao uso diário de uma pessoa, comprando apenas lanche, por exemplo, porque ele vai envolver receber estoques, ele vai envolver repassar mercadorias em uma uma quantidade relativamente grande, digamos assim, de mercadorias. E isso vai envolver uma capacidade, vai necessitar de uma capacidade melhor no desenvolvimento de cálculos matemáticos. Não vai ser o uso de uma ciência matemática básica, mas vai ter a necessidade de ser uma matemática mais aplicada do que se fosse no dia a dia. Se fosse uma utilização da matemática do ponto de vista técnico, é mais para o nosso desenvolvimento pessoal que nós temos ao longo do tempo, que aprendemos a passar um troco, aprendemos a receber um troco e entender que aquele troco está certo ou não. Isso é um exemplo de técnica. De aplicação é o exemplo quando aprendemos a negociar. E o exemplo de matemática básica é o estudo que nós vamos avançando no dia a dia. Então, gente, qual, a, qual o porquê dessa apresentação de ciências formais, ciências factuais, do que é ciência, o que é conhecimento? A ideia aqui é fazer essa ponte, essa ligação entre conhecimento, que é a produção em si, e a ciência, que é a forma como se produz este conhecimento. Nós vimos no começo que ciência, no sentido amplo, é puramente conhecimento, mas em um sentido mais restrito vai ser um conhecimento mais elaborado, mais bem explicado, que vai ser um conhecimento comprovado, que for um conhecimento testado, digamos assim. É importante nós fazermos essa relação entre conhecimento e ciência por isso, porque é o conhecimento gerado a partir da ciência, a partir da comprovação, que vai ser o nosso objeto de estudo aqui na nossa disciplina. A ideia é fazer essa correlação entre ciência e conhecimento. Para, ao longo de nossas aulas, nós irmos entendendo essa relação entre o fato, o estudo, a pesquisa, a explicação deste fato no geral. No final de tudo, o que vai importar para nós é a explicação do fato. Por isso que nesse princípio de aulas nós estamos apenas apresentando basicamente teorias, porque ao longo das nossas aulas nós vamos pondo essas teorias em prática. Primeiro nós vamos tratando do passo a passo, primeiro nós vamos apresentando conceitos, apresentando formas, e a ideia é inicialmente apresentar os seus conceitos iniciais, as suas
suas formas, primeiro darmos corpo ao nosso conhecimento, aqui ao conhecimento da nossa disciplina, para depois de darmos corpo a ele, nós iniciarmos uma prática em si. Então, gente, por hoje era basicamente isso a nossa proposta. Até a nossa próxima aula.